No momento em que pedimos ajuda a um praticante, tudo o que está acontecendo em sua mente se torna lei para o corpo. E se ele estiver preenchendo sua mente com Deus, a harmonia aparecerá no corpo. Isso se aplica até mesmo aos nossos animais de estimação. A quantidade de horas em que mantemos a mente cheia da verdade determina quão pacíficos e quão harmoniosos eles serão. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda sobre esses assuntos tratados aqui no canal, mais uma vez, um mestre Gualberto está aqui conosco. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual ou despertar espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Mestre, às vezes o mestre usa a expressão mente egóica e outras vezes mente religiosa. O que é a mente? Ô Gilson, existe algo aqui que eu considero muito importante: a compreensão. Se trata de viver nesse estado em que a mente está livre, livre deste peso, que é o peso desta ego-identidade, deste mim, desta pessoa. Esta é a mente egóica. Aqui, quando usamos a expressão mente egóica, estamos nos referindo a esta qualidade de consciência, que é a consciência do eu, onde nós estamos presos a um condicionamento interno de modelo de sentimento, de pensamento, de emoção, de sensação e também de ações. Enquanto que a presença de um novo estado livre desta condição é o que aqui nós temos chamado de mente religiosa. Essa mente, ela é capaz, escute isso, Gilson, não apenas de uma forma teórica, conceitual, abstrata, mas de uma forma real de viver sem problemas. E se alguma situação surgir, ela é capaz de atender esta situação sem transformar isso em uma dor psicológica. Essa qualidade de mente é a mente religiosa. Ela não leva crenças, doutrinas, ensinamentos místicos. Ela não carrega conhecimentos assim chamados espirituais. Ela é um espaço de liberdade, de inteligência, capaz de investigar o que quer que esteja surgindo aqui e agora. Nós precisamos nos aproximar da vida a partir do autoconhecimento. É isso que nos possibilita de olhar para a experiência de uma forma nova, sem o passado. Então não importa o que esteja presente aqui, aparecendo. Aquilo que se constitui de um problema psicológico, de um conflito psicológico, de um sofrimento interno, como, por exemplo, a presença do ciúme, do medo, da raiva, ou de qualquer tipo de sofrimento. Quando temos esta mente livre, ela é capaz de atender isso, ela é capaz de olhar para isso, sem fugir. É isso que aqui nós temos chamado de autoinvestigação. Se aproximar de si mesmo. Ter a ciência de como a mente funciona.
é ter a compreensão de como você funciona. Isso é esse aprender sobre nós mesmos. É descobrir sobre isso. O fato é que a nossa consciência está condicionada pela educação, por herança, por conhecimentos adquiridos, por tradição familiar. Nós vivemos presos dentro de condicionamentos psicológicos. E, portanto, a nossa mente não é livre. E nós precisamos desta qualidade nova de mente, o que nos dá um novo coração. Precisamos de uma mente livre do condicionamento. Nós estamos vivendo dentro de uma mente condicionada. Isso ocorre porque não investigamos a verdade sobre o eu, a verdade sobre a mente. Nós não temos a compreensão de nós mesmos. Essa mente condicionada, ela só pode ser descoberta, constatada, e dela só podemos nos livrar pela autoobservação, pela compreensão. Assim, quando nos aproximamos de nós mesmos, pela autoobservação, a mente silencia para essa visão, para essa compreensão. Essa é a mente religiosa. A presença da autoobservação, aquilo que aqui nós chamamos também de autoinvestigação, isso não é algo fácil. Na verdade, é uma das coisas mais complicadas para a pessoa, na vida pessoal. É olharmos para nós mesmos. É termos uma exata ciência da verdade sobre esse mim. É olharmos para nós mesmos como nós somos. Sem qualquer teoria, sem qualquer crença ou descrença, sem qualquer desespero e também sem qualquer esperança, sem qualquer exigência, sem essas opiniões, sem os conceitos que geralmente nós temos sobre quem nós somos, que são as imagens que o pensamento tem estabelecido em nós, sobre nós mesmos. O simples olhar, veja, é um simples olhar, mas não é fácil. E se não tivermos esse olhar, e se não aprendermos a olhar assim, como podemos ir além desse eu? Como podemos ir além desse ego, desta vida pessoal, desta vida egocêntrica? É por isso que aqui estamos encarecendo com você a importância desse estudo de nós mesmos, desta autocompreensão. Tudo que está ocorrendo do lado de fora ou dentro de nós mesmos, olhar para isso sem essa parcialidade do ego, sem essa distorção do pensador, daquele que olha a partir de critérios que ele tem. Esse é a presença do observador, é o eu. Portanto, quando aprendemos a olhar, isso requer dedicação, isso requer entrega, isso requer toda essa energia que temos disponível para esta autodescoberta.
Quando aprendemos isso, algo novo surge. Portanto, aprender sobre nós mesmos, aprender sobre a vida, aprender sobre o outro, é aprender sobre a mente. Você pergunta o que é a mente? A mente é esse instrumento que percebe. Se essa percepção é a partir do percebedor, que é o eu, o observador, o ego, essa percepção é equivocada. Mas se essa percepção é simples, direta percepção, sem o observador, sem o eu, sem o ego, temos um direto contato com a vida, como ela é. Nós precisamos aprender a observar a nós mesmos, observar cada pensamento, cada sentimento. Precisamos descobrir a fonte de tal pensamento, de tal sentimento, ou de tal resposta de ação. Mas não se trata de autoanálise. Não se trata de olhar com um motivo, como quando nos voltamos para a introspecção ou para a análise. Observar nossas reações. Apenas observar. Colocar esta ciência do olhar sem escolha. Porque quando nós colocamos a escolha, colocamos este observador, colocamos o eu, para obter alguma coisa disso. Aqui não existe nada para se obter. Essa é a dificuldade. Porque nós estamos sempre fazendo as coisas a partir do interesse do próprio eu, do próprio ego. Então isso sempre fica a serviço da mente egóica. Aqui o olhar, o escutar, o perceber a nós mesmos é sem escolha, é sem intenção. Para uma direta autorrevelação. Isso é o suficiente. Para que uma mudança ocorra, para que algo novo surja. Esse algo novo é a presença da realidade divina. Porque a mente agora carrega esse espaço de atenção, de presença, de real consciência. Porque é esta real percepção da vida como ela está acontecendo. E não como o pensamento para esse pensador. Está imaginando? Está desejando? Está querendo? Está procurando? Está buscando? Nós estamos em um direto contato com o momento presente, um direto contato com a vida. Sem o eu. Então, essa é a base para o fim da mente, como nós conhecemos. O fim da mente egóica. E, portanto, o fim desse condicionamento egóico, deste condicionamento psicológico, desta mente condicionada. É nisso que estamos aqui com você trabalhando. Um olhar direto para aquilo que se passa dentro de cada um de nós e também do lado de fora. Um escutar direto. Aqui, o escutar direto, o olhar direto, é o olhar sem o fundo, sem o passado, sem o eu. Então, quando você pergunta o que é a mente religiosa, o que é a mente egóica, ou o que é a mente, a forma como você lida com o momento presente a partir do passado é a mente egóica. Lidar com o momento presente sem o modelo do pensamento é a presença da mente religiosa.
A vida real, ela é aquela que aqui está presente. Quando algo aqui está presente além da própria mente. Além daquilo que, mesmo aqui, chamamos de consciência real. Não se trata desta mente ou desta consciência, e sim de algo além de tudo isso. Esta é a revelação que temos neste encontro com nós mesmos. Mestre, dentro desse assunto, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: como posso obter uma mente religiosa? Ô Gilson, a ideia de obter esta mente religiosa ainda é um projeto da própria mente egóica. Essa mente religiosa é aquela que nasce naturalmente quando você coloca atenção sobre a mente, como ela está acontecendo aí para você. Ficar ciente do movimento da mente, como ela está acontecendo. A própria ciência desse movimento faz com que a mente se torne cônscia dela própria, ciente do seu próprio movimento. Porque ela se aquieta. É necessário silêncio, é necessário espaço para a autoobservação. E a mente se torna ciente deste espaço, deste silêncio nela própria, quando não se move. Então, quando você coloca o seu coração para olhar, para escutar, para perceber, a mente se aquieta, ela silencia. Essa é a presença da mente religiosa, da mente que investiga, da mente que olha sem o passado, sem o experimentador, sem o eu. Portanto, você não vai adquirir uma mente religiosa. Você vai agora, aqui, neste instante, colocar atenção sobre suas reações. Essa atenção faz com que, naturalmente, a mente silencie, se aquiete. Essa é a presença desta mente divina. Desta mente que não irá mais se ocupar com o próprio movimento do eu, com o próprio movimento do ego. Esta é a presença da autoinvestigação. Esta é a presença desse aprender sobre nós mesmos. Você aqui não vai adquirir conhecimento sobre si mesmo. Você aqui, nesse aprender, vai se auto-revelar, vai se autodescobrir, vai ver esse movimento que é o movimento do pensador, do experimentador, do elemento que se separa para controlar as situações, para rejeitar ou aceitar. Aqui, como acabamos de colocar, não estamos diante de algo tão fácil. A base é simples, mas o trabalho em si não é fácil. Requer a presença dessa energia para observar, para escutar, para olhar, sem se envolver com isso. Todo o nosso modelo de vida pessoal não é esse? Nós estamos sempre pelo esforço tentando mudar ou alterar as coisas, mudar ou alterar os nossos sentimentos quando eles são ruins. Assim, nós queremos cultivar os sentimentos quando eles são agradáveis e queremos nos livrar dos que não são agradáveis. Portanto, todo o nosso movimento é sempre de controle. Colocamos sempre a presença do eu, a presença desta mente egóica neste movimento. Olhar para essas reações sem interferir com elas requer esta energia de atenção.
É quando naturalmente, volto a dizer, a mente se aquieta e algo novo surge, que é a presença desta compreensão, que é a compreensão do movimento do eu, do movimento do ego. Esse é o fim para esse movimento, porque é o fim para esse condicionamento. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que pelo mestre já viver nesse estado desperto, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira natural, espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, temos uma facilitação incrível para compreender e ter uma visão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.